Vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, onde conflitos geopolíticos remodelam a forma que as nações se relacionam. Em um cenário global cada vez mais polarizado, os desafios não afetam apenas os países diretamente envolvidos, mas reverberam em todo o planeta. Neste programa, vamos analisar os principais e atuais conflitos geopolíticos e suas consequências para o futuro, com um olhar especial das projeções para 2025. O mundo e os conflitos geopolíticos. Neste cenário, muitas vezes, são guerras civis motivadas por questões étnicas, políticas ou religiosas. A escalada das tensões geopolíticas deixa todos em alerta. Além da importante questão humanitária, há impactos em todos os setores. Os conflitos internacionais sempre desempenham um papel relevante no cenário global, porque moldam a política, a economia e a vida de milhões de pessoas. As tensões geopolíticas são possibilidades reais de conflitos eminentes ou que já estão em curso. Pode ser um conflito interno, externo ou internacional. O conflito geopolítico não é apenas uma guerra ou briga por fronteiras, mas um jogo de poder onde geografia, política e economia se entrelaçam para definir quem manda e quem obedece. Alguns estrategistas clássicos da geopolítica já alertavam que o controle de certos territórios poderia garantir a hegemonia global. Hoje, essa lógica continua viva, mas com algumas novas camadas, né? As disputas por recursos críticos, a supremacia tecnológica, a influência ideológica e até as narrativas digitais que moldam o tabuleiro. O que define um político geopolítico atualmente não é apenas a força militar, mas a combinação de pressão econômica, manipulação da informação, guerra cibernética e alianças oportunistas. O que nós temos observado não é um jogo limpo, mas bastante complexo, onde os países usam tudo aquilo que está ao seu alcance. Esses confrontos podem se manifestar de várias formas, desde guerras armadas até sanções comerciais, que afetam todo o cenário global. O mundo vive vários conflitos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo que nos resta é chorar e orar. Можливо. Постійні прильоти, оці великі авіабомби. Há bombardeios constantes, essas grandes bombas de aviação e morteiros, assobiando sobre nossas cabeças. Дуже вже стало. Israel e grupo terroristas. Disputas comerciais entre Estados Unidos e China. A China já elaborou sua posição sobre questões comerciais com os Estados Unidos várias vezes. Guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e só servem para prejudicar os interesses das pessoas em todo o mundo. Todos eles, sem exceção, têm a capacidade de abalar economias, desestabilizar mercados e impactar a vida das pessoas. Não há dúvida de que os conflitos podem desestabilizar mercados e impactar a sociedade. As guerras não são apenas tragédias humanas, mas elas também detonam economias, desestruturam a sociedade e destroem vidas. A Ucrânia é um exemplo bastante claro disso, né? Depois da invasão ilegal russa em 2022, a economia ucraniana despencou quase um terço, esmagada pela destruição de infraestrutura, o colapso da produção industrial e o deslocamento forçado de milhões de pessoas. O país começou a se recuperar, mas a devastação inicial foi muito pesada. E é claro que os efeitos vão muito além das fronteiras. No mundo interconectado, um conflito não fica restrito ao campo de batalha. A guerra na Ucrânia, ela bagunçou cadeias globais de suprimentos, impactando diretamente setores essenciais como o agrícola. Como um dos maiores exportadores de grãos do mundo, a Ucrânia viu sua produção ser violentamente reduzida, o que gerou inflação nos preços dos alimentos e insegurança alimentar em vários continentes. Essas disputas não afetam apenas os países diretamente envolvidos. O efeito dominó dos conflitos internacionais
alcança todas as partes do globo e trazem consequências econômicas e sociais significativas, até para os países como o Brasil. Esses conflitos internacionais podem ter um impacto direto na sociedade brasileira ao alimentar a instabilidade cambial, a volatilidade dos mercados e a fuga de capitais, como evidenciado na desvalorização do real e na queda da Ibovespa em dezembro de 2024. A guerra comercial intensificada pelo Donald Trump ameaça as exportações brasileiras, tornando o país refém da dependência da China, enquanto o aumento de tarifas sobre o aço e o alumínio expõe a vulnerabilidade da indústria nacional diante desse protecionismo americano. Rússia e Ucrânia. Essa guerra modificou profundamente as relações entre as principais potências globais. A Rússia, ela se consolida como uma potência global, não é? Vladimir Putin, durante muito tempo, afirmou que a maior tragédia do século XX foi o colapso do Império Soviético, mas ele volta aí a trazer uma Rússia imperial, não é? Uma Rússia importante no cenário internacional, uma Rússia que tem peso não só militar, mas passa a ter um peso político, uma influência também dentro daquela área que ela pretende atuar. E, obviamente, nós comprovamos ao longo desse tempo que sanções econômicas não funcionam. Tentamos, inclusive, restaurar algumas coisas da Guerra Fria, quando havia a Olimpíada nos Estados Unidos e os russos não participavam, quando havia a Olimpíada na Rússia, os norte-americanos não participavam. Nós observamos isso também na questão do esporte, sendo utilizado como instrumento político, na politização do esporte. Mas o fato que a gente observa é o seguinte: a Ucrânia termina menor neste processo todo, territorialmente falando. O presidente Zelensky perde ali muito do seu poder, né, que ele conseguiu resgatar. Era um presidente que vinha num colapso, não é, em queda de popularidade, e com a guerra ele consegue ascender, consegue manter-se no cargo, mas o fato de confiar no Ocidente é o que vai ser responsável até mesmo pela sua derrocada nesse processo todo, porque o Ocidente se comprovou muito menos confiável do que aquilo que ele esperava. Então a Rússia mantém a sua posição, consolida a sua posição de um império e de uma potência importante globalmente falando, e a Ucrânia e a OTAN sofrem as consequências de terem de fato perdido nesta guerra. Uma das principais causas do conflito é a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, tida pela Rússia como uma ameaça à sua soberania. E duas das principais consequências são os graves prejuízos financeiros e o grande número de refugiados. E veja só, o rosto desta mulher foi um dos primeiros símbolos da guerra na Ucrânia. Fotos de Olena Kurilo estampou as primeiras páginas de jornais de todo o mundo e revelou o que seria o retrato de um conflito ainda sem fim. A professora agora é uma refugiada e relembra o que aconteceu naquela noite do primeiro ataque. В этот момент я услышала такой глухой звук. Ouvi um baque e vi a janela batendo contra a parede. Então tudo voou na minha direção. Parecia um sonho ou algo aterrorizante. Depois, já coberta de vidro, tudo ficou em absoluto silêncio por 10 segundos. E então eu ouvi gritos. Eram os gritos das pessoas feridas. Привалило стекло, 10 секунд, полная тишина. Após a divulgação da icônica foto, Olena recebeu muitas mensagens de apoio. Но так уже вышло, что именно мое фото стало первым, грубо говоря... Descobri que minha foto foi a primeira a se tornar uma espécie de símbolo da guerra da Ucrânia. Trata-se naturalmente de um fardo muito pesado. Eu entendo que quando mulheres ou pessoas ganham concursos de beleza, quando todo mundo as conhece, é uma bela forma de fama. Mas esse tipo de popularidade é, na verdade, um fardo muito pesado. А вот такая вот популярность – это очень тяжелый груз, на самом-то деле. Um fardo pesado para o mundo e para a Ucrânia. Quando nós olhamos para essa guerra na Ucrânia, nós revisitamos aquilo que é a distribuição do poder global.
E nessa distribuição de poder global, nós entendemos que países que não têm força globalmente falando ou que não assumem uma projeção, que não projetam o seu poder, necessariamente sofrerão consequências de estarem do lado passivo dessa equação. A gente sempre comenta que o mais importante é você estar dentro da sala do que do lado de fora esperando as decisões. Então, se eu sou o Brasil, o governo brasileiro ele tem que entender que para ter relevância internacional e perder esse status constante de anão diplomático, ele precisa ter uma área de influência e precisa consolidar-se dentro dessa área de influência. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população da Ucrânia diminuiu em 10 milhões, cerca de um quarto, desde o início da guerra. De acordo com a Acnur, a agência da ONU para os refugiados, só na Ucrânia foram 4 milhões de deslocados internos, quase 7 milhões de refugiados em outros países e 13 milhões de pessoas dependentes de ajuda humanitária e também sendo 2 milhões de crianças. Então, nós temos que olhar para esses conflitos não como crises isoladas, mas também como ondas de choque que reverberam por toda a parte e atingem desde os mercados globais até o prato de comida na mesa de milhões. Fingir que uma guerra acontece lá longe é ignorar o óbvio, que o impacto dela chega para todos, cedo ou tarde. Florence Bauer, chefe do Fundo de População da ONU para a Europa Oriental, disse que a invasão em fevereiro de 2022 transformou uma situação demográfica já difícil em algo mais grave. Isso também representa uma perda massiva de capital humano, que, como sabemos, é tão importante para a recuperação e para a construção do futuro da Ucrânia. Desde o início do conflito, mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e a taxa de natalidade caiu para 1 filho por mulher, além das mortes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre a necessidade de acabar com o conflito em 2025. Nos momentos decisivos, e eles virão em 2025, devemos impedir que qualquer pessoa no mundo duvide da estabilidade de toda a Ucrânia. Nesta fase da guerra, é decidido quem prevalecerá. Ou nós vamos prevalecer sobre o inimigo, ou o inimigo prevalecerá sobre nós, ucranianos e europeus, e todos no mundo que querem viver livremente e não ser subordinados a algum ditador. Підпорядковане якомусь одному диктатору. Um conflito que traz impactos relevantes para o mundo inteiro. Segundo especialistas, a guerra mostra como mudaram as relações com a OTAN, Estados Unidos e Europa. O ponto mais importante é que a União Europeia acordou para a necessidade de criar suas próprias defesas, investir mais de 2% do PIB cada um dos países da OTAN em defesa, a criação de uma defesa coletiva europeia e, principalmente, a necessidade clara de não depender dos Estados Unidos para a proteção do continente e dos seus países individualmente. A Europa mostra isso, a própria nova eleição na Alemanha, o novo chanceler Merz fala abertamente sobre isso, talvez esse tenha sido o ponto principal. A Europa precisa voltar a se armar para manter o seu estilo de vida, manter a União Europeia e, principalmente, fortalecer a OTAN. Donald Trump sempre demonstrou ceticismo em relação à OTAN. E não sou eu que digo isso. O próprio John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional do Trump, revelou que durante uma cúpula da aliança, o então presidente chegou a ameaçar retirar os Estados Unidos do bloco. Ou seja, quando Trump insistia que os países aliados investissem pelo menos 2% do PIB em defesa, não era necessariamente por um compromisso aí genuíno com fortalecimento militar, mas porque ele precisava de um pretexto para justificar uma possível saída dos Estados Unidos da OTAN. O efeito disso foi que hoje mais de 23 dos 32 membros aumentaram seus investimentos em defesa.
Sob a presidência do Joe Biden, especificamente aí em relação à OTAN, após a invasão russa à Ucrânia, a OTAN não enfraqueceu, pelo contrário, ela saiu fortalecida. 2 países historicamente neutros, Finlândia e Suécia, aderiram à aliança, ampliando bastante essa influência da OTAN. Então, só com a entrada da Finlândia, por exemplo, a fronteira da OTAN com a Rússia cresceu em mais de 1.200 quilômetros. Agora, com a volta do Trump ao poder, a OTAN ela passa a enfrentar alguns desafios concretos. Então, ele não apenas pressiona os aliados para que aumentem os seus investimentos militares para 5% do PIB, uma meta politicamente bastante difícil de justificar para o eleitorado europeu, como ele também já começou o seu mandato ameaçando países que fazem parte dessa mesma aliança, como é o caso do Canadá, que ele fala aí em transformar o Canadá em mais um estado norte-americano, como também a Groenlândia, que é um território dinamarquês. Ou seja, a OTAN, criada originalmente para conter a expansão do comunismo, hoje enfrenta uma das suas maiores ameaças, não de fora, mas de dentro, e ela atende pelo nome de Donald Trump. Os conflitos geopolíticos transbordam consequências terríveis e as nações precisam se posicionar de acordo com analistas. Uma grande lição que a guerra da Ucrânia ensina para o Brasil neste processo todo é o seguinte: precisa tomar posições onde há liderança, como diria Margaret Thatcher, onde há consenso, não há liderança, e ser um anão diplomático num país que tem aí este território enorme, esta capacidade econômica impressionante, como o Brasil tem, não pode manter um status de anão diplomático e precisa ter aí uma diplomacia preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Nas disputas globais, o Brasil se vende como defensor da paz, mas na prática a postura é frequentemente moldada pela ideologia do partido no poder. Isso é natural? Sim, até certo ponto, mas há uma diferença entre imprimir uma linha política e comprometer a credibilidade do país com contradições explícitas. O Brasil segue a tradição de uma diplomacia independente, mas as declarações do presidente frequentemente sabotam essa imagem. O caso da Ucrânia é emblemático. Apesar do Brasil ter condenado a invasão russa na ONU, o presidente Lula repetidamente equiparou o invasor ao invadido, adotando uma retórica que não difere muito, por exemplo, da que o Donald Trump tem utilizado agora. Esse tipo de discurso, somado a outros, faz com que o Brasil passe a ser visto muitas vezes como um país simpático à Rússia, o que mina a sua capacidade de mediação. Em novembro, eu tive na Ucrânia em um evento junto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, onde ele foi perguntado sobre a proposta do Lula de negociar paz ao lado da China. E a resposta foi direta, de que ninguém faria populismo em cima da guerra na Ucrânia. Um recado claro sobre como o Brasil tem sido percebido. E as inconsistências não param por aí. No Oriente Médio, o Lula se recusa a chamar o Hamas de organização terrorista e acusou Israel de genocídio antes mesmo que qualquer classificação formal fosse atribuída pelo Tribunal Internacional de Justiça, que posteriormente apontou indícios, mas sem uma classificação definitiva. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento coloca o Brasil em rota de colisão com seus próprios princípios declarados. Na prática, a diplomacia brasileira não é apenas influenciada pelo presidente, mas eu diria que ela é sabotada por ele. Rússia e Ucrânia são dois dos principais produtores de commodities do mundo. E desde o início da guerra, houve uma escalada no preço das mesmas, o que impactou tanto os exportadores como os importadores. No início do conflito, acho que os pontos mais importantes foram os aumentos dos preços, principalmente na área de grãos e commodities agrícolas. A gente viu um aumento muito grande porque parte das produções foram impactadas. Logo depois, nós assistimos acordos entre os países para que
as produções pudessem ser escoadas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. O ponto principal é que essas produções, obviamente, se tornam mais difíceis de serem plantadas e colheitas ao longo dos anos. O custo de transporte e de seguros para que essas operações saiam dos campos da Ucrânia e da Rússia até a mesa dos consumidores no final da linha produtiva também ficou muito alto. Algumas dessas empresas passaram por sanções, principalmente na Rússia, e de fato o nível de preços de alimentos que a gente está assistindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que impactou eleições, tem, em parte, uma origem deste aumento de preços, dessa inflação de preços que veio por esse conflito. E é muito claro, Ucrânia e Rússia são grandes produtores de elementos energéticos e de commodities. A cadeia de abastecimento energético global foi significativamente afetada por este conflito, que levou a uma crise energética. Isso porque a Rússia sempre foi um importante exportador de petróleo e gás natural. Os países mais impactados pelas sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia concentraram seus esforços em substituir os seus exportadores de energia no curto prazo e planejar uma mudança estratégica. A guerra na Ucrânia escancarou a fragilidade da dependência europeia do gás russo e forçou os países mais afetados a correrem para diversificar suas fontes de energia. Desde 2022, a União Europeia vem tentando se livrar da chantagem energética de Moscou, aí substituindo o gás russo por alternativas mais seguras. Então, antes da guerra, a Rússia fornecia aí 35% do gás consumido na Europa. Esse fluxo ele foi drasticamente reduzido e o que se viu foi uma corrida para estocar combustível e importar gás natural liquefeito de onde fosse possível. A partir de janeiro do mês passado, de 2025, o domínio energético da Rússia sobre a Europa ele chegou ao fim com essa interrupção definitiva do trânsito de gás russo pela Ucrânia. A jogada foi simbólica, mas não pegou ninguém de surpresa. Os países europeus já vinham diversificando os seus fornecedores há bastante tempo, garantindo que Moscou não pudesse mais apertar o cerco sempre que fosse conveniente. A Noruega, ela assumiu a liderança e passou a fornecer mais de 30% do gás da União Europeia. A Lituânia, ela foi ainda mais radical. Cortou completamente a importação de gás russo só 3 meses depois da invasão, investindo em infraestrutura de GNL, para tentar comprar de onde fosse mais conveniente. A Alemanha, que dependia pesadamente do gás russo, se mexeu rápido também. Construiu terminais flutuantes de GNL em tempo recorde e assinou contratos de longo prazo também com novos fornecedores. Outros países seguiram a mesma lógica, reduzindo essa dependência de Moscou e blindando suas economias de futuras extorsões russas. A guerra que o mundo acompanha de perto parece estar longe da trégua. No plano geopolítico, os Estados Unidos mantêm intervenções na maioria dos grandes conflitos armados e crises internacionais. Vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, onde conflitos geopolíticos remodelam a forma que as nações se relacionam. Em um cenário global cada vez mais polarizado, os desafios não afetam apenas os países diretamente envolvidos, mas reverberam em todo o planeta.